Porque a apologética católica no Brasil é a expressão da mediocridade. Nem com a minha Bíblia adulterada com 7 livros a mais consigo refutar esses protestantes. Essa semana fui surpreendido com o expert católico comentando aqui. Nem sempre aparecem teólogos romanos tão qualificados, mas quando surge um desses, é uma honra e não poderia deixar para responder esse profissional de alto calibre. Trata-se de Nivaldos Lulas. Isso mesmo, Nivaldos, no plural mesmo. O sujeito é tão mito que leva o nome coletivo, ou seja, ou talvez seja um fã do Lula mesmo, ou melhor, dos Lulas. Eu confesso que fiquei sem refutação diante de palavras tão sábias e até cheguei a cogitar converter a Babilônia Igreja Católica. Por isso gostaria de ajudar vocês para entender o que ele quis dizer, conseguir refutar esse profissional. Nivaldo Lulas, dia 27 de junho de 2017, às 10h15. Lucas Manzoli, sua teologia é muito fraca. Eu acho que você tem que colocar muitas coisas pensando. Eu acho que você tenta colocar muitas coisas pensando que ninguém irá refutar os seus textos. Seus textos, eita. Eu já li alguns, principalmente os dogmas de Maria a patriótica, que poderia refutar fácil para a comprovação de grandes historiadores como Sorthern, Daniel Goes, Thomas Woods, etc. Mas seus textos são mais prolixos demais. Fica na paz e Deus te ilumine. Dogmas de Maria patriótica. Que dogmas patrióticos são esses? Provocação de guerras de historiadores, porque qual provações eles passaram? Scott Hahn, desde quando ele é um historiador? Daniel Goes, quem é esse e quantos gols ele fez? Thomas Woods, sério mesmo você quer que eu acredite o que você leu no livro dele? Mas meus textos são prolixos demais, desculpa, é que não aprendi com você. Você menos prolixo na próxima vez e fazer mais gols que o historiador Daniel. Fica na paz de Deus e te ilumine. Diante de tantos conselhos de sabedoria, eu convenci que eu sou mesmo um pobre prolixo e fui buscar o conhecimento, começando por tal historiador romano que refuta todos os meus textos, Daniel Goes. Como eu sou ignorante e sem cultura e não leio tanta coisa como o grande letrado Nivaldo Lulas, que teve que recorrer ao Google como um pobre mortal para descobrir quem ele é, e o resultado foi esse. Daniel Goes. Daniel Alves explica que não comentou gols do Juventus. Veja gols do atacante Daniel, de 20 anos, e força a base. Autor próximo. E agora, será que Daniel Alves ou Daniel dos Anjos, o craque do Figueirense? Nessa dúvida cruel, tive que ser mais específico na busca e procurei historiador Daniel Goes. Veja gols do atacante Daniel, de 20 anos, reforço da base. Não apenas não ajudou, mas como começou a falar do historiador corintianos e caiu é pênalti. Isso não pode ser admissível. Então decidi chegar ao Google e abrir o Facebook, o que eu encontro e não me deixou assustado. Lado negro da Reforma Protestante, Fé Católica, Lutero, o Trírico, Zigioli, Guilherme Farel, João Calvino. Inquisição do Protestante, de genocídio de Lutero e Calvino. Muitos mortos, mas principalmente a terrível, monstruosa, abominável Inquisição Protestante. A imagem do monge rebelando, pregando as teses. A Inquisição Protestante da Reforma, a intolerância e a perseguição da apologética. Sim, é exatamente isso. Os apologistas católicos desesperados em catar qualquer coisa que via pela frente, pela internet, para sustentar que já existia uma Inquisição Protestante. E um debate saiu colando qualquer coisa no Google e logo o cara comentou uma pequena gafe, postou no meu artigo sátiro. E não é brincadeira, é coisa realmente que já chegou a esse nível.
Depois, quando eu digo que esse povo todo nunca leu nada, nunca estudou nada, nunca pesquisou nada, e que se junta o que de todos eles não dá do meu cachorro, acham que eu estou exagerando? Isso apenas comprova tudo aquilo que venho escrevendo, fruto de anos e anos observando os modos operantes desse pessoal. Nenhum deles já lê qualquer coisa, nem pesquisa, nem estuda nada. Tem verdadeiro horror a livros de história. Eu pensava que o horror aos livros só era dos livros imparciais, escritos por historiadores sérios, mas não, eles não leem mesmo as fontes deles, escritas por outros apologistas católicos com finalidade da propaganda proselitista. Terceiro, como esse autêntico preguiçoso intelectuais inécios, no maior e mais completo sentido das palavras, precisam simular falsos conhecimentos, fingindo que leram livros católicos e autores que só conhecem pelo título ou pelo nome. Daí sugere a leitura de Thomas Wood, Scott Run, Daniel Hopes, que às vezes vira Daniel Gould, mas nunca mais meia dúzia dos máximos, porque mais do que isso, o católico não é capaz de citar nem por nome os verdadeiros fraudes intelectuais que enganam ninguém, que possam ao menos uma parte do cérebro da cabeça. 2h26 e 26. E depois disso, esses mesmos catolegos já tão estudiosos ao ponto de citar meia dúzia de historiadores que ele nem sabe quem são, mas cita por saber quem estão ao lado deles. E só isso importa. Esses mesmos caras que fazem qualquer citação direta aos livros, óbvio, que não leram. E isso precisam recorrer a uma tática antiga e ancestral, que a apologética católica conhece melhor que a Ave Maria, o Ctrl+C e o Ctrl+V. De qualquer blog lixo que encontra aleatoriamente no Google, como único requisito para falar de alguma coisa boa da Igreja Católica. Não precisa nem ler o artigo, basta copiar e colar mesmo. Para ver como essa tática ancestral e característica praticamente de todos os blogs da apologética católica do Brasil, porque todos são fraudes intelectuais. Vou usar aqui este exemplo, o primeiro que veio à minha mente. É um trecho descarado do mentiroso tirado do site Macabesta, cuja mentira calunia e eu já denuncio nesse artigo. Irlanda. Quando Henrique VIII iniciou as perseguições protestantes contra o catolicismo, contra os católicos, existiam mais de monges dominantes no país, dos quais apenas 2 sobreviveram. Aqui não vou nem desmascarar de novo esse embuste, já que foi desmascarado por outro artigo. Apenas achei a frase que estava estranha. Quero dizer, gramaticalmente, descrente, decente. E como não há nada normal em Macabesta a escrever 2 linhas decentemente, sem nenhum erro grosseiro de português, sem parecer louco ou desvairado, escrevendo de qualquer jeito, decidi jogar no Google e olha que deu. Quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra a Inquisição Protestante, vamos ser irmãos, o perdão da Inquisição, a Inquisição Protestante, não, vamos para o outro. Segunda pesquisa no Google, quando Henrique VIII iniciou a perseguição, a verdadeira sobre a Igreja Evangélica, a Inquisição Protestante Fórum. Terceira pesquisa do Google, quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra a Inquisição Protestante, parte 1. Pois o embusteiro caipira copiou um dos 2.500 sites católicos que disseram exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, sem querer mudar uma vírgula, e ainda ensina na cara dura o seu nome no final da matéria. O autor, Cris Macabeus. Colaboração, Fernando Nascimento, Museu da Mentira, Antônio Caiafás, Oswaldo Mentira dos sites religiosos. Nem sequer pode dizer que parte foi um dos seus colaboradores, riso. Os que já conhecemos, trapaceiros, Fake Nando Nascimento, Antônio
Decabro Osvaldo, que sozinho criou 70 blogs católicos onde escreve a mesma coisa em todos eles e ninguém lê. Isso porque Veritatias postou aquele artigo dizendo exatamente a mesma coisa há 9 anos atrás, segundo as informações que constam no site deles, ou seja, muito antes de Cris Macabeus copiar e colar o artigo dele e dizer que a autoria dele e dos seus colaboradores é mais feio, sem sequer dizer que tudo que copia é que os seus colaboradores colaboraram apenas para o Ctrl+V do Google. Bota colaborador nisso. Na verdade, o artigo inteiro dele é uma plágio descarada de várias páginas da internet, principalmente das Veritatis, sem citar a fonte de a cópia no momento nenhum. E não apenas aquele trecho de 2 linhas. Compare o trecho, o parágrafo inteiro do texto dele com Veritatis, de onde comete a plágio. À esquerda do texto original, ou o original nem sabe que Veritatis à direita dele. Clique a imagem para ampliar. Não. Abaixe uma foto exclusiva de uma cabesta quando produz um texto para um artigo dele. Páginas porcarias feitas pelo pseudo-apologético católico, Ctrl+C, Ctrl+V. Quem precisa de Bíblia? Há também outras possibilidades de todos os sites católicos do Brasil disserem as mesmas bobagens uns dos outros, palavras por palavra, por terem copiado um dos outros, assim por tiverem uma relação divina extraordinária que fez que todos eles, por coincidência, dizerem tudo igual. Afim, se o Papa recebe revelações divinas para proclamar novos dogmas, por que eles não? É difícil de acreditar. E é mais em se tratando de uma igreja santa, pura e íntegra, com uma história tão bonita, tão bela, tão honesta, tão verdadeira, tão. Fiquei sem palavras agora. É difícil acreditar que os apologistas dessa mesma igreja maravilhosa copiem tudo um dos outros e atribuam cada um deles a autoria para si próprio. A verdade é que a apologética católica entrou em um estado tão caótico e decadente, fruto do mais puro desespero por estarem perdendo fiéis como nunca, e não sabem refutar coisa alguma, que leva ao pé da letra o ditado. Se está na internet é verdade, de fato. Todas as fontes que eles citaram são da internet, ou seja, outros blogs deles mesmos. E o que não é da internet e dos livros, eles nunca leram idiomas e nunca falaram, mas citam os mesmos assim porque viram alguém citando em algum lugar. Ou alguém realmente acredita nisso, ou alguém realmente acredita que o cidadão que escreveu o texto abaixo não sabe nem escrever em português, nem hábito de ler livros. Desafio: tenta encontrar uma vírgula certa. Século no qual um cristão de verdade afirma que dentro da cela havia mais de alguém de 12 apóstolos com Jesus Cristo, ou que existiu o terceiro Tiago, que era filho de Maria e José. Foi incrédulo durante a sua vida pública de Jesus Cristo e converteu a sua aparição particular em Jesus Cristo para com ele depois da ressurreição. Até agora, nada. O desafio é tão impossível que essa nem o professor de Pascoaletti consegue. Reza a lenda que se alguém tentar ler o texto desse cidadão inteiro, vai se enojar tanto ao ponto de vomitar. Isso não se prega. Se isso não pegar câncer antes. Misericórdia. Parece ser contagioso. Infelizmente não dá para saber, porque não há relatos de alguém da humanidade que tenha feito isso. Mas no dia que alguém suportar ler um texto inteiro desse indivíduo, saberemos claramente que ele escreve qualquer bobagem. Depois de fechar os olhos, vai pontuando até dar na telha aleatoriamente mesmo. No quarto, perto dos aparelhos de Sky, vê? Seja que Deus quiser. Há dois
Há 2 anos eu fiz um desafio oferecendo R$ 1.000 para quem encontrasse uma vírgula bem posicionada em qualquer artigo da bexiga. Acho que eu vou fazer. 1.000 conto assim fácil. Já escrito por esse cidadão. Com toda a minha vida, ninguém jamais conseguiu. Talvez. Tá não? Roubaram. Eu vi e vai. Eu acho que ele foi que ele roubou. Cometa ela rala e volta em um ano bissexto, no dia que o eclipse solar irá acontecer. Lascou. O cara não pegou, não? Foi Wanda pra vender. Vê se tá atrás desse negócio aí, dessa madeira aí, ó. Eu vi vai no quarto, foi ele. Ladrão é assim, rouba qualquer coisa. Mas gosto de roubar. Talvez você esteja pensando que eu estou nivelando pro baixo, que a visão de outros apologistas é melhor. Nina, não. Pode ser menos rude ou grosseiro. Até porque disputa nisso uma cabeça é impossível. Mas deixa de ser ignorante, tanto quanto. Veja o caso de Rafael Rodrigues, o famoso astronauta católico, rei do nada a ver. Esse texto ele escreveu contra mim há uns anos atrás, antes de ser refutado, nunca mais parecer. Faz um texto enorme e prolixo. Achou? Com um monte de informações soltas, coloca num monte de coisa que não tem nada a ver com o tema proposto para dificultar uma resposta. Neste outro está mais do que provado que ele é um semi-analfabeto que não mitra nada a ver com o paganismo. Já viram isso em algum carro ou alguma revista da capa da Bíblia evangélica? Mais do que provado que Mitra não tem nada a ver com o paganismo. O mais engraçado é que o hilário do sujeito é tão viciado nada a ver que escreve assim mesmo, até mesmo quando está fazendo uma citação. Aqui faz uma citação em um livro de Testemunhos de Jeová que ele transcreve assim. No entanto, no século IV, o imperador Constantino se converte do paganismo à forma do cristianismo apóstata. A partir deste momento, promoveu a cruz como símbolo de sua religião. A cruz não tem nada a ver com Jesus Cristo. E assim faz o Tertuliano revirar do túmulo, escrevendo uma citação deste assim: ligar e desligar concedia a Pedro, e não tem nada a ver com a remissão dos pecados mortais cometidos pelos fiéis. Este poder é feito de acordo com a pessoa de Pedro, que deveria pertencer aos homens espirituais, sejam apóstolos ou profetas. Alguém precisa entregar urgentemente o dicionário a esse rapaz. Não é possível passar tanta vergonha, no qual o próximo passo, escrever agente em vez de agente. Tudo é possível em se tratar de gentalha, no nível tão incrível que ele se lê nada a ver no livro. Acha que está errado e corrige a redação do nada a ver, achando que o autor original está errado. Agora, responder honestamente, alguém realmente acredita que um sujeito que até hoje, do alto dos seus 30 anos, não aprendeu como escrever nada a ver e tenha um hábito de ler livros? É óbvio que tudo que esse populacho lê são textinhos de Facebook, e assim aprende tudo errado, e na falta de livro torna-se incorrigíveis, e é capaz mesmo depois de ler esse artigo o rei nada a ver continue escrevendo assim. O que comenta dos seus discípulos ainda não sabe se usa o porquê para perguntar, e que é o básico do básico da língua portuguesa.
Se Paulo conhecia tanto o termo adeptos quanto o termo anépsios, Colossenses 4,10, por que utilizou anépsios para referir-se aos familiares de Jesus? O pior que está logo no título dos trópicos do artigo do menino. Que feio, tudo que neste caso é menos mal do que ninguém chegou a ler. Nem eu. Mas mesmo assim é feio demais para alguém que tenta passar de um intelectual. Cabe fazer importância ressalva que eu não estou menosprezando os analfabetos e semi-analfabetos. O que possui pouca instrução, muitos deles são exatamente dignos e apenas não tiveram oportunidade da vida. A minha colocação diz a respeito especificamente a gente orgulhosa, prepotente, arrogante, narcisista, que fala dos evangélicos com desprezo e aí de cima para baixo, que os chamam de rebelados, evangélicos, filhos da serpente, que passam por intelectuais e fazem pose de estudiosos sem nunca ter lido porcaria alguma, nem da vida, nem menos escrever direito. Acha não? Ai, meu pai. Taca, bexiga, que arrumação foi essa que essa fez? Achou? Pode achar minha vez. Vê se tá na gaveta. Ah, não. Pegou. Eu também vi esse velho aqui, ó. Ladrãozinho. Ladrão. É, tá bom, claro. Recapitulando. Alguém precisa entregar urgentemente o dicionário para esse rapaz. Não é possível que para tanta vergonha. Qual será o próximo passo? Escrever agente em vez de agente? Quando é possível? É possível. Não. Agente é um agente da polícia. E agente é todo mundo. Agente separado com agente. Tudo é possível se tratando desses gentalhas, do nível tão incrível que se lê nada a ver no livro. Que se acha que está errado, corrige a redação para nada a ver, achando que o autor original está errado. Agora, para responder honestamente que ninguém realmente acredita que um sujeito até hoje, de tão alto, do alto dos seus 30 anos, não aprendeu como se escrever nada a ver. Tem um hábito de escrever livros. Óbvio que não. Tudo que ele é um populacho, lê são trechinhos de Facebook e assim aprende tudo errado. E na falta de livros torna-se incorrigíveis. E é capaz de mesmo, depois de ler este artigo, o rei do nada a ver continue escrevendo assim. E o que comentar de um dos seus discípulos, que ainda não sabe nem se usa o porquê para perguntar o que é o básico da língua portuguesa? Se Paulo conhece de tanto o termo adéios em Gálatas 1:19, quanto o termo anépios
em Colossenses 4:10, porque utilizou adébitos para interferir aos familiares de Jesus. E o pior que isso está logo no título do tópico do artigo do menino. Que feio. Tudo bem, neste caso o menor do menor mal, porque ninguém chegou a ler. Nem eu, mas mesmo assim é feio demais para alguém que tenta passar por um intelectual. Cabe aqui fazer a importância da ressalva que eu não estou menosprezando nem analfabetos ou semi-analfabetos, ou por possuir pouca instrução, pois muitos deles são exatamente dignos e apenas não tiveram oportunidade da vida. A minha vida da colocação fiz a respeito especificamente a essa gente orgulhosa, prepotente, arrogante, narcisista, que fala dos evangélicos, desprezo de cima para baixo, que chama de rebelados evangélicos, filhos da serpente, que se paga de intelectuais, por pose de estudiosos, que sem nunca terem lido uma porcaria, sem lido uma porcaria nenhuma da vida e sem menos, ao menos saber escrever direito. Esse tipo de gente é muito pior do que fariseus da época de Cristo, pois estes menos tinham estudo e ainda o estudo errôneo das tradições erradas, mas pelo menos isso tinham. Enquanto a gentalha que constitui a apologética católica, nem isso tem. Não é de admirar que um dos maiores mestres dessa geração de retardados abestalhados, que se acham alguma coisa, desprezando os protestantes, o conde esquizofrênico, para se impor dos seus debates, precisa fazer isso. Leonardo Oliveira, Douglas Lisboa, basta colocar uma bandeira brasileira na cara de um buraquinho da velha para chupar. Oxe, coisa doida aí. Foi um católico que falou isso. PUTA, velha, ainda que consegue pagar um boquete para prova o meu leite, precisa pagar com o seu leitinho também. Douglas Oliveira não precisa. Isso foi um católico? Foi. Foi o quê? Um católico fervoroso. Foi o Papa? Não. Irmã, cadê você? Cadê você? A paz, irmã. Irmã? Oi. Tá bom, também. Vou sair agora. Certo. Tchau. Carreira, nego. Booty. Leonardo Oliveira, Douglas Lisboa. Nem precisa olhar para a cara da sua vadia da sua mãe. Isso aqui também é um católico? É o mesmo católico. Leonardo Oliveira, Douglas Lisboa. Você não come ninguém. Minha mãe só é de um homem, só. Já deu pra você. Porque ela... Aí tem outro negócio. Fez assim. Aí vamos passar porque é muita pornografia. Ou o padre xinga os evangélicos de otário no meio da missa. Cheio de ódio. Ou o maior boca suja desse país que descobriu pelos mapas astrais que Lutero foi um genocida e que os católicos inventou o Estado totalitário. Olavo de Oliveira, Olavo de Carvalho. Como se não bastasse o Ctrl+V, o analfabeto funcional e o linguajar obsceno e chulo, os católicos também inventam uma modalidade traduzida nos textos de fonte. Os católicos caem nesse texto aqui que Paulo fala. Não falar vulgarmente. Mas se falar vulgarmente, que esse negócio vulgar que traga benefício, que traga algo. Entendeu? Porque Jesus também xingava o povo. Ele falou assim, raça de víboras. Eita,
Ele tá falando, esse é um xingamento da época. Não existia outro xingamento pior do que essa não, na época não. Aí hoje tem um mi. Tem gente que não sabe nem que é mi e fala. Não, eles, olha, essa palavra miséria, se você falar assim, não dá nada não. Não é um palavrão. Mas quando você fala pra ofender uma pessoa, aí se torna um palavrão. É o ódio. Entendeu? Por isso que não é certo você falar palavrão. Toma, como aquela cantora. Tem uma cantora aí. Uma cantora de sertanejo que fala esse nome direto. Tu vai ver o que vai acontecer com a vida dela. Tu vai ver, espera aí. Nunca vi ninguém falando esse negócio. Isso dá Ela certo. fala muito palavrão, ela fala pô. É. Os protestantes mataram muito mais que os católicos. Calvino procurou. Ela que fez um negócio com a Anitta, não foi? Sei lá. Com a Anitta. Foi. Ela não. Mas a outra amiga dela que canta não chama não. Mas ela chama dele mais. Teve um. Eu tenho que terminar isso aqui rapidinho. Como é o nome? Depois a gente fala. Calvino procurou os hereges praticamente católicos romanos de modo de uma. Ô, se ajeitando. Melacronque, Bota no meu sapato. Teodoro de Devetesa, Martinho Lutero. Aqui dentro, fala com a boca. O sapato é com a mão. Oxi. E para não rir, é sério, isso está cheio do texto dele, e também poderia provar a existência de doentes e fadas, dos doentes usando como fonte do mesmo, e ele usa o mesmo artigo, nada. Literalmente todas as citações de fontes e muito menos informações transmitidas. Repete o mito de Henrique VIII ser protestante desmascarado aqui. Como se não bastasse, ainda a vida vomita aberrações por Isabel, que matou mais do que a Inquisição. E ao que lhe renderia apenas a expulsão dos mais processos de qualquer universidade histórica decente. Além de completar a ridicularização de um cidadão desses que está escrevendo direto de um hospício. A sorte que ele tem de uma fonte de um site assim, site católico, do qual copia integralmente. E se você for um católico em questão, também não tem fonte nenhuma incrível. Um monte de acusações de delírios, desvaneios, sem nenhuma única fonte histórica, nenhuma única referência, sem nenhuma única bibliografia, como apenas um link do blog católico de um idioma que também não traz fonte nenhuma, e ainda tem um jumento adestrado que é doutrinado com esses lixos. Isso é, amigo, exageradamente nisso consiste a apologética católica brasileira. Não sei quem inventou essa expressão, fundo do poço, mas provavelmente está pensando na apologética católica. Mas não pense que Hermeson de Oliveira está sozinho nessa mediocridade. Os logos não se consiste em grande historiador, Rogério Espantalho, o mesmo que depois... Eu posso fazer o quê? Seu pai é Rogério Barro, né? Logo de ser refutado aqui e aqui, ocorreu o mesmo da menininha que debate com ele mesmo e criou, mas nem por não deixar de me famar pelas costas diante de outros fanáticos. Com esse comentário abaixo que ele fez recentemente sobre a minha pessoa. É uma bicha doida, é uma bicha doida. Lucas Manzoli. Rogério Fernandes falou isso. Como vemos, trata-se claramente de indivíduos com muita classe mesmo. Estamos lidando aqui com alguém de alto nível. Eu sou uma bicha doida. Mas pelo menos não usou um lunático em pleno século XXI que quer se vestir como um cruzado pronto para a guerra. Quanto às certezas pessoais de pedir a nossa do ridículo, se torna como Rogério Espantalho, o historiador de gibis e quadrinhos de Mônica, falando de fontes super confiáveis, que está na hora de falarmos um outro guru da apologética católica, o Feicando Nascimento.
há dias atrás ele postou um comentário que aqui aprovei e não aceitei o lixo no meu blog. Porque quando eu lhe dei a oportunidade para debater um contra um em comunidade diabética católica, onde ele era o moderador, todos os participantes eram católicos, ele fugiu igual covarde com o rabo entre as pernas, deletando todos os meus comentários sistematicamente e deixando para que pensassem que ele ficou sem resposta. Então um verme desse nível não merece qualquer espaço aqui, senão para ser desmascarado como já foi a tantos artigos. Agora veja aqui o trecho final do comentário que ele enviou e onde ele fez uma citação supostamente atribuída a um pastor protestante, que ninguém sabe quem é. Escritos teóricos com péssima formação histórica, seu objetivo não era realmente informar o leitor, e se combater o catolicismo para dar falsa impressão que tudo o que a IRCA alega seria uma mentira, e portanto para fazer apologética da teologia dos protestantes. Ou seja, pecar por desonestidade intelectual faz-se necessário para estudar História e o Cristianismo a partir do historiador da academia publicado no Orkut. E por isso aí vai, a fonte dele, finado Orkut, que não basta nunca ter lido, que não bastasse nunca ter sido uma fonte acadêmica ou histórica e ainda foi deletada há anos sem sequer existir, mas o próximo passo será usar como fonte a UOL. Ops, esse cara é tão bom que chegou neste nível também. Lucas, veja a resposta de Fernando. Bota aqui, Zezinho, enfia aqui. Só enfiar. Oxi, não tá enfiado não? Tá não, enfia. Oxi, na hora. Tome. Botei, força. Medabots! Nós somos os Medabots. Meda força. Tu bota aqui Certo. a música, o pendrive tá aqui. Aí se para chegar, a chave tá aqui dentro. Bota pra fora. Bota aqui. Nós somos os Medabots. Medabots! Ó, o pendrive. Chave. Pronto. Aí dá pra amanhã. Deixa eu terminar isso aqui rapidinho, porque tá muito engraçado. Toma Henrique ignorante e aceita as sandices de um historiador de Ellison Freire. Após Henrique VIII ser excomungado, foi decretado na Inglaterra um ato da supremacia pelo qual o soberano inglês passava a ser chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com essa medida era criada a chamada Igreja Anglicana. O rei inglês passava a ter o poder de nomear ocupantes do cargo eclesiásticos, além de decidir sobre assuntos de ordem religiosa. A estrutura eclesiástica foi mantida, adotando-se, porém, posteriormente a doutrina teologicamente desenvolvida por João Calvino. Igreja Anglicana, Reforma Inglaterra. Historiador do mundo, conheça o processo da Reforma Protestante. Historiador do mundo, parte 2. Fonte de Lucas Banzofia. É um lixo anti-histórico. O Instituto Histórico Italiano nos assegura que Cesare Cantu e Gregorio Cadello, tão baladados escritores desviados, inclusive alguns católicos, eram façantes. Em nome de um renascimento, manipularam ou apagaram a memória da história do povo italiano. Os esforços feitos pelos protagonistas e os herdeiros do Renascimento, o processo histórico, que foi mais definido, por exemplo, pelo historiador escrito de Cesare de Cantu, 1804 a 1895. O historiador Gregório, contudo, uma revolução nacional para manipular ou para memorizar o historiador do povo italiano, não só produziu a poluição do patrimônio cultural da nação, como também apagou os eventos do personagem particularmente significantes. Esse Fernando Nascimento é um retardado perfeito da mediocridade e imundície da canalice da esmagadora da maioria da apologética católica no Brasil.
Um velho safado vagabundo que nunca estudou porcaria nenhuma da vida. Nunca leu nada, não sabe de nada. E o lixo que se passa na vida copiando trechos de sites americanos que citam trechos de livros que nunca leu, de idiomas que nunca falou. Quanto se vê confrontando, não sabe responder as fontes históricas porque não é tão medíocre que não precisa ir atrás do autor, declarações pesquisadas para qualquer coisa ruim que falam sobre ele. E assim descredibilizar tudo que possa ter escrito. Para ter ideia do nível de mediocridade do sujeito, foi tentado rebater no meu artigo que ele cita fontes históricas, aceita acadêmicos, cita também trechos extraídos pelo blog da UOL, e é sério que o cara é retardado mental, que é um comediante, ou mais, um picareta que eu pensava de tudo isso. Cuidado aí, homem. O que vocês estão fazendo nesse quarto aí? Isso mostra quanto ele realmente é analfabeto histórico. Grotesco. Ao invés de rebater as minhas informações históricas citando outros livros, vai no Google, copia o blog da UOL e é sério, eu mesmo estou rindo aqui de tanta mediocridade. Falta um ar na hora dessa. Agora, por último... Vão na paz do Senhor. Cadê a chave de Rogério? Tá onde? Aqui. Aonde? Aqui. Bota aqui bem pertinho pra ele ver. Bota aí na mesa então. Cadê? Aí. Sim, é verdade que existem exceções. Poucas existem, mas aqui no Brasil eu poderia citar algumas. O site de Geldson e do Evaldo, que também é verdadeiramente apologética católica americana, que também é menos ruim. É uma delas que armadores que copiam argumentos e trechos de livros que nunca leram. Tampouco tem uma explicação porque o nível de apologética católica é aqui. É tão ruim ao ponto de ser comédia total. Bastando para mim uma face simplista de que isso é resultado de mistura de duas coisas, cultura brasileira e catolicismo romano, que juntas formam uma apologética católica, ou seja, mas por essa razão foi o fato que essas mediocridades continuarão a ser expostas, refutada e detona aqui como que está sendo há tempo. Mas em uma coisa eles têm razão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja romana, porque afinal ela é a própria porta do inferno. Sarabá.